Entrando, muito bem, obrigada pela participação. Então, voltando, o tema de hoje: Portugal será meu novo lar, superando os desafios dos aluguéis. Vou conversar com Delânia Malveira, da Life Relocation. A Delânia é consultora de processos relacionados à relocation desde 2018 aqui em Portugal. Vamos ver então se a Delânia vai entrar. A gente também entende, né, nessa temática, e foi isso que a gente estava aqui preparando para vocês, que esses problemas dos aluguéis, eles exigem medidas e alternativas, e que, na verdade, o relocation faz parte, né, de uma dessas soluções. A gente entende também que essa metodologia que foi criada pela Life Relocation, ela é inovadora e ela de fato tem garantido 100% de que os nossos clientes que vêm do Brasil cheguem aqui com já os seus imóveis alugados sem ter que necessariamente passar por todo esse período. Olha só, a Delânia está entrando. Vamos ver agora se dá certo. Obrigada a todo mundo que esperou. Delânia. Aqui. Opa, só tem uma parede agora na minha frente. Tivemos uma falha técnica. Ai, desculpa, eu já chamei aqui a adolescente para me ajudar. Boa. Delânia, para quem não sabe, também é mãe, né? Fez todo o processo de realocação escolar também, tem expertise nisso e vem ajudando também muitas pessoas também nessa etapa, né? Famílias que vêm com filhos, né? Delane, eu estava aqui conversando um pouquinho com as pessoas, né? E falando que o relocation, na verdade, é parte, né, dessas possíveis soluções e alternativas diante desse mercado imobiliário aqui em Portugal, que é tão vivo, né? Que o que é hoje não é amanhã, muito menos daqui a um mês, né? E que para quem está no Brasil, vindo para cá, é um desafio muito grande conseguir entender tudo isso num curto espaço de tempo, entender mercado, entender valores, né? E a nossa intenção hoje é trazer um pouco, né? Quais são todas essas questões. E a primeira pergunta, né, que eu queria te fazer é assim: os brasileiros, naturalmente, eles trazem consigo a referência do mercado imobiliário que eles conhecem, que nós somos acostumados quando moramos no Brasil, né? Mas logo a gente se depara aí com algumas diferenças, né? E aí eu queria que você explicasse aqui, falasse um pouquinho pra gente quais são essas principais diferenças que a gente tem no mercado imobiliário no Brasil e o mercado imobiliário aqui em Portugal. Tudo bem, Carol? Olá, as pessoas que estão presentes, obrigada pelo prestígio. Bom, as principais diferenças que nós já percebemos assim que começamos esse processo de relocation, né? É que no Brasil, por exemplo, não se pagam rendas antecipadas. Aqui em Portugal, sim, é muito comum essa prática. E é uma coisa prevista, né, regulamentada. No Brasil, a gente paga o mês vigente da renda, né, do aluguel, e as cauções, enfim, conforme seja a negociação, que aqui também é um aspecto presente. Mas aqui em Portugal, contem sempre com a cobrança de rendas antecipadas. Uma outra. Também? Com Rendas e calções também, não é? Sim, sim. A calção, ela também é paga juntamente com essas rendas antecipadas. Então, é muito importante ter um planejamento financeiro que contemple já essa previsão orçamentária. Hum? Uma outra diferença é que aqui a relação entre inquilino e proprietário ela é direta, ou seja, a imobiliária ela está presente apenas até o ato da contratação do aluguel. Depois a imobiliária sai de cena e toda questão a ser tratada acerca do imóvel ela é diretamente feita entre o morador, o inquilino, e o proprietário. Isso às vezes facilita porque você, né, elimina um mediador, mas às vezes também é algo desafiador no começo, né, para os brasileiros lidarem com essa diferença entre como é uma prática do aluguel no Brasil e em Portugal. Uma curiosidade, Carol, que eu tenho é que aqui em Portugal também, quem paga o condomínio sempre, geralmente, né, 90% das vezes eu posso dizer, é o proprietário, uma prática comum.
enquanto no Brasil quem paga o condomínio é quem está alugando o apartamento. Mas o mais importante, entre as diferenças do aluguel de um apartamento no Brasil e em Portugal, é que aqui o inquilino não é o protagonista na negociação do arrendamento. E isso muda tudo, muda completamente a relação da negociação. Delânia, como assim um inquilino não é o protagonista nessa relação aqui em Portugal? Explica para mim melhor um pouquinho isso aí, que isso fica um pouco meio confuso. Pois assim, no Brasil, é muito comum que a gente visite vários imóveis, né? E escolha qual deles é onde a gente vai morar. Aqui essa lógica é inversa. E eu digo por quê? Porque existe uma crise habitacional, uma escassez de imóveis, né? Então, quanto mais difícil de disponibilidade de imóvel para habitação, e ressalto, imóvel para habitação, tá bem? Mais elevadas as exigências para o arrendamento. Então, os proprietários, eles dão preferência a quem estiver mais próximo do que eles idealizem como um inquilino, né, adequado para aquela casa que eles estão disponibilizando para o arrendamento. Uhum. Deu para Você entender? tocou. Sim, deu. Você tocou num ponto, num assunto, então, muito importante, que sempre que os clientes conversam com a gente, trazem esse tema, né? Que é sobre a crise imobiliária aqui em Portugal, né? E aí eu também queria que você falasse um pouquinho sobre essa crise imobiliária aqui em Portugal. O que acontece, né, é que nós estamos, assim, num desfecho, digamos. Eu espero que seja um desfecho que tenha alguma solução, mas no momento, o que a gente pode observar é que a política econômica de Portugal tem sido baseada no turismo. E quando é baseada no turismo, existe uma consequência que é a valorização dos imóveis para estadia de curta e média duração, ao invés dos imóveis para habitação. Então, assim, aumenta a disponibilização de estadias de curta temporada e, por outro lado, essa política econômica, que valorizou muito o turismo, ela foi desassociada das políticas habitacionais. E a gente colhe hoje esse resultado, que é uma imensa procura, né, e uma baixa oferta de imóveis destinados à habitação. E na escassez da lei do mercado, os valores dos imóveis sofrem um aumento e as exigências para realizar um arrendamento são mais elevadas ainda. E quais são essas exigências, então, hoje em dia, né? Porque isso muda também. Uhum. Sim, muda, né? Porque, como você falou, o mercado ele é vivo, é um organismo vivo, né? E o que é hoje, daqui a um mês pode ser um pouco diferente. Bom, antes de falar nas exigências do mercado atual, eu gosto sempre de fazer um exercício que é para a gente se colocar no lugar do proprietário. Imagina você, brasileira, tem um apartamento para arrendar, né, no Brasil. Então você vai o que? Você vai preferir arrendar esse apartamento para alguém que você conheça, que você tenha familiaridade com os documentos, né? Que você conheça a empresa onde essa pessoa trabalha, né? Ou que seja uma pessoa que está num cargo público, né? Que tem alguma estabilidade. Ou para alguém que, por mais que tenha um planejamento financeiro, enfim, algumas características que apontam para estabilidade, é uma pessoa que acabou de chegar no país, né? E que o fato é que a gente não sabe se essa pessoa vai se adaptar à vida ali, porque toda imigração, ela não pode ser confundida nunca com férias, né? As pessoas estão mesmo mudando de vida. Então, se você se colocar no lugar do proprietário, você vai perceber, né, que às vezes os imigrantes eles podem indicar alguma estabilidade ou então trazer ali consigo documentos que não sejam da rotina, da compreensão, né, da familiaridade dos proprietários. Então, a documentação exigida nos arrendamentos é aquela que os portugueses conhecem e que estão mais familiarizados. Entendi. E Delânia, dentro desse trabalho de relocation, né, que a gente até fala muito que a gente não consegue só uma casa, né, professor? A gente entende que um lar envolve muito mais do que as quatro paredes, né? Sim. Qual então é o papel, né, da Life Relocation nessa negociação, né?
Qual o papel da Life Relocation diante de todas essas exigências, né? Diante desse mercado imobiliário que é vivo, exigente? Me fala um pouquinho qual é o papel. Bom, a partir de todas essas exigências, que na verdade são realmente desafiadoras para muitos brasileiros, a Life Relocation desenvolveu uma estratégia, uma metodologia que pode ajudar os nossos clientes a serem verdadeiramente considerados numa proposta de arrendamento, ou seja, o papel da consultoria de relocation aqui na Life é analisar toda a conjuntura, né, toda a vida, todo o potencial daquele imigrante, qualificá-lo para que ele seja não só um bom candidato, né, um candidato viável para o arrendamento, mas que ele seja, inclusive, um candidato desejável para aquele senhorio, para aquele proprietário. Entendi. Delânia, e eu sei que quando a gente vem do Brasil, a gente vem com muitos vícios, porque pronto, é a nossa realidade no Brasil, né? Mas dentro dessa tua experiência, né, de atender tantos clientes de várias regiões do Brasil, né, enfim, quais são os principais equívocos, né, que os brasileiros eles trazem, né, na busca desse imóvel aqui em Portugal? Bom, para falar desses equívocos, desses vícios que nós trazemos, né, eu vou até, inclusive, ressaltar a questão da segurança mesmo, quando a gente procura um imóvel em outro país, eu não estou somente restringindo a Portugal, né? Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter quando a gente está procurando algo diferente da nossa realidade. Então, o primeiro erro, né, que a gente comete, que alguns brasileiros cometem, é procurar imóvel em Portugal, é realizar uma busca sem conhecer o mercado, sem conhecer bem as regiões, né? Sem analisar essas particularidades, de acordo com o propósito do imigrante para vir para cá, se é para estudar, se é para trabalhar, se é para investir, né? Ou se é para usufruir de uma aposentadoria, tudo isso muda de acordo com o seu perfil, né? Então, assim, buscar isso sem conhecer o mercado e sem conhecer o potencial de cada região é um erro, né? E pode ser inseguro. Mas mais inseguro ainda é o que eu cito aqui em segundo lugar, que é ir buscar esses imóveis em portais, em classificados, né? Em portais classificados de imóveis, ou mesmo no marketplace das redes sociais. É ainda mais inseguro, né? É aí que podem existir as falsas propostas, as pessoas aproveitadoras, você não tem como distinguir se aquilo é um apartamento real, se é realmente algum golpista que está ali a se passar pelo proprietário de um imóvel. Então, muita atenção, né? As redes sociais e esses portais classificados, eles não se responsabilizam pelo conteúdo, pelo que está ali a ser anunciado. Essa é a verdade. Terceiro equívoco que os brasileiros cometem é tentar fazer uma negociação de valores e condições, veja bem, né? E de condições sem conhecer essa realidade do mercado. E aí, às vezes, a gente mete os pés pelas mãos, né? Propõe coisas que não fazem sentido, que não abre mão de algumas coisas e faz uma proposta, né? Com algumas concessões, em detrimento a uma possível negociação e acaba, pronto, prejudicando toda a negociação de arrendamento e, às vezes, colocando em causa até a segurança da negociação, né? Também falando na segurança da negociação, um outro aspecto é algumas pessoas decidem pagar reservas sem garantias da veracidade do imóvel. Então, assim, jamais cometer esse tipo de erro, né? Não ceder a situações de pressão ou, enfim, né? Os golpes, eles têm umas características, mas isso é pauta até para outra live, né? Porque é um assunto muito complexo. Um outro erro é também aceitar que um contrato não seja formalizado nos órgãos competentes. Quando você aluga um apartamento no Brasil, você alugou o apartamento, tem ali o contrato, você paga o arrendamento e está feito. Aqui em Portugal, existe um órgão onde é registrado, né, esse contrato de aluguel. Enfim, é onde centraliza toda a questão dos impostos que circulam sobre aquela negociação. E às vezes a gente acha que está ganhando vantagem em abrir mão, né, dessa formalização, mas isso pode trazer prejuízos a curto, médio e longo
prazo, principalmente para quem é imigrante. E um outro erro muito comum, que eu acho que a Carol também deve perceber, clássico, né, que é comparar o preço de um apartamento de 2 quartos no Brasil com o preço de um apartamento para alugar aqui em Portugal com o mesmo formato, né? Olha, gente, são mercados completamente diferentes, estruturas de imóvel completamente diferentes, né? E também uma moeda completamente diferente, que não é só converter, né? São moedas diferentes, com valores diferentes, com valores de mercado diferentes. Então, isso pode causar uma confusão e não deve ser cometido, digamos assim, não vale a pena. Delânia, eu acho que de toda essa conversa, né, de hoje, dessa live de hoje, né, de, de quais são os desafios, né, de como superar esses desafios, né, no mercado tão vivo, para mim o que mais me chamou a atenção foram duas coisas, né? Realmente, quando a gente faz esse exercício de se colocar num papel de proprietário, para quem que eu vou alugar o meu imóvel, e daí a explicação, né, das exigências, e como você muito bem disse, né, é a lei do mercado. Tem muita procura, pouca oferta, as exigências elas aumentam, né, elas crescem. E diante disso, né, o que para mim me marcou muito é isso, a figura do inquilino, de fato, aqui em Portugal, ela não é protagonista nessa negociação. E eu acredito, assim, pelo que a gente ouve muitas vezes de feedback de clientes, né, que tentaram fazer esses processos sozinhos, foram de negativas e de, inclusive, total encerramento de negociação, porque a forma como foi dita, né, o que foi dito, que é muito comum no Brasil, para cá já é encarado de outra forma. Então, assim, se você não quer isso aqui, tem quem queira. E o papel da Life Relocation, né, diante desses desafios, né, ou seja, tornar esse brasileiro, né, em condições, não é criar condições, né, é apresentar condições para esses proprietários, né? Para mim foi fundamental. Se você quiser falar um pouquinho mais, né, sobre esse desafio e de como é que acontece, enfim. Sim. Nós, na Life Relocation, nós fazemos um trabalho de planejamento que ele é extremamente essencial, né? Às vezes nós conversamos e, né, entre nós, eu e Carol, a conquista do imóvel, ela é consequência, né? O mais desafiador é qualificar, né? Na verdade, a qualificação ela já existe, porque eu vou tentar desenvolver uma narrativa, encontrar ali quais são os pontos que possam valorizar, né, aquele candidato a inquilino diante dos proprietários. E isso daí, para isso eu tenho um método mesmo, né? E existem passos, procedimentos, todos os nossos clientes ficam a par dessa metodologia. E eu digo que a busca por um imóvel, ela é um trabalho de equipe, né? Então, assim, eu preciso que os nossos clientes, né, passem as informações o mais completamente possível e eu tenho que ter a capacidade de usar essas informações de maneira inteligente, eficaz, de modo a promover, né, como a gente colocou aqui, não que os nossos clientes eles sejam não somente viáveis, mas desejáveis para os senhorios. Tanto é, Carol, que às vezes, né, depois que a gente consegue concluir uma negociação, tanto os senhorios como os consultores imobiliários, que são nossos parceiros de várias imobiliárias aqui, respaldadas em Portugal, né, já diziam assim, olha, Delaney, quando tiver outro cliente desses, olha, já fala comigo, né, e a gente já vai construindo, assim, essa relação diante da veracidade, da credibilidade que a gente vai construindo também no mercado. Então, isso também é um plus, digamos assim, que os nossos clientes têm de estarem com a Life, porque nós já conseguimos, ao longo desses anos, né, 5 anos, 100% de aproveitamento, todos os clientes que vieram conosco estão nas suas casas, né, nas suas famílias, alguns já até compraram imóveis, né, o que eu fico muito feliz, né? Então, isso
isso não é um trabalho que começa e termina ali numa simples mediação e cliente para uma casa e eu para o outro lado, pelo contrário, a Life Relocation está ali para acompanhar esses primeiros meses, né, de adaptação, principalmente quando a gente envolve também crianças, né, escola, então a gente também acompanha tudo isso e a gente não larga os nossos clientes, eles fazem parte E aqui só, desse nosso desse só estando, repertório. e só estando aqui, vivendo aqui, conhecendo a realidade do mercado, conhecendo um pouco, né? Porque a gente parece que nunca para de aprender, né? Sobre a cultura também daqui, os modus operantes daqui, né? Sim, Então, isso aí são coisas mesmo que vem com o tempo. E eu acho que quem está no Brasil sente isso, mas não consegue entender, né? O sim, porquê sim, que é tão difícil, né? Não é só uma crise imobiliária de sim. falta de oferta, né? Uhum, Imóveis, né? Mas existe muita gente querendo vir em condições ou aparentemente em condições melhores, né? E aí a gente então consegue, de acordo com esse planejamento, de acordo com essa consultoria, dar esse suporte e de fato esse cliente que antes aparentemente não era viável, afinal de contas, sim. ele só precisava apresentar aquilo da forma correta como a gente conhece. Exatamente. É uma questão mesmo de cultura, né? E isso é uma coisa que a gente só aprende vivenciando, né? Não teve assim um curso de formação em como queria que tivesse tido, mas não foi bem assim. Então, assim, a maneira que eu comecei, né? O modelo que eu usava de trabalho 5 anos atrás era eficiente 5 anos atrás. Mas para agora ele sofreu, né, e vai sofrendo sempre modificações para que fique adaptado à realidade do mercado, né? Essa Então, metodologia ela vai sempre sendo adaptada, né, à realidade exatamente. do momento. E, Carol, às vezes as famílias, né, elas têm toda uma estrutura, elas têm todo o potencial, né? Eu lembro de ter uma cliente que ela disse assim, nossa, eu tentei contato com mais de 40 apartamentos, né? Ninguém me respondia, quando me respondia, eu já percebia que era uma resposta padrão, né? Uma negativa de resposta padrão, né? E eu cheguei em um desses imóveis, né? Depois de ter feito a consultoria, o planejamento, né? De preparar a melhor apresentação para aquela família e consegui, né? Um dos imóveis que era o imóvel de referência, digamos assim, com que a gente trabalhou. E isso é muito bom, assim, isso me deixa muito tranquila e também proporciona para os nossos clientes e para as pessoas que estão buscando, né, informações sobre o nosso trabalho, credibilidade e confiança de que nós fazemos realmente o melhor, como dizemos, nós cuidamos de tudo. É. Delânia, para quem não sabe, eu digo muito isso nas reuniões, Delânia é danada. Que essa mulher não conseguir. Delânia, eu acho que a gente encerra por aqui. Queria te agradecer, né? Fazia tempo que a gente não conversava aqui nesse canal. Sim. Mas acredito que agora a gente vai conseguir ter uns temas aqui para ir trabalhando. Queria te agradecer. Queria também deixar à disposição se você quiser falar mais alguma coisa que de repente eu não tenha perguntado ou que veio à cabeça, fica à vontade. Eu agradeço, Carol, mas eu acho que daqui acho que a gente já tem conteúdo assim para mais uns 3 lives. Se eu fosse falar tudo que me deu vontade aqui, pronto. Acho que a gente pode sim se planejar e falar mais. E também as pessoas que estão, né, aqui acompanharam a live também podem interagir nos nossos canais, né? E a gente está à disposição para responder e retribuir essa atenção que nos foi dada. Eu agradeço imenso. Agradeço também. E para quem tem interesse, né, em conhecer um pouco mais sobre o serviço de relocation, conhecer mais a Rotunda, a Life Relocation,